Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor, como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Domingo de Pentecostes, ano B 2024. Quero, nesta primeira momento da manhã, manifestar o meu sincero agradecimento para com todos aqueles e aquelas que, já sabendo da morte da minha mana Mariquita, manifestaram de alguma forma a sua solidariedade, o seu amor para comigo, para com a família e a sua esperança na vida eterna. Mariquita procurou viver no seguimento de Jesus, portanto, esforçou-se para viver uma vida santa. Isso fez naturalmente. Como nós respiramos naturalmente, assim ela procurou viver a vida cristã, que nós também possamos assim proceder. Minha mana Mariquita está, como eu digo em outros casos, refiro-me a ela também agora, está agora mais perto de Deus do que nós podemos estar. Agora ela entende melhor o amor de Deus e por isso pode corresponder ao amor de Deus. Muito obrigado pela oração, por você que está sabendo agora, que são muitos que sabem agora, que estão sabendo agora, rezem por ela, para o seu descanso eterno e por toda a família. Ouçamos o Santo Evangelho, João capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, estamos diante do fenômeno da glossolalia e, ao mesmo tempo, estamos diante da prática do amor, da prática da glossolalia. Na primeira leitura, Atos 2, 1 a 11, acontece o fenômeno da glossolalia, isto é, falar em línguas diversas. Esse fenômeno é precedido de um forte vento e do aparecimento de línguas de fogo, e os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Não é apenas línguas de fogo, mas o efeito
efeito da língua de fogo. Ficaram cheios do Espírito Santo, portanto, línguas de fogo aí é o Espírito Santo. E o falar em línguas é falar a linguagem do Espírito Santo, e naquele momento o que o Pai queria é que o Filho fosse confirmado como o Salvador, o Redentor da humanidade, e não havia outro meio a não ser que as pessoas entendessem aquilo que não tinham entendido, entendesse que ele era o Filho de Deus. Por isso, o Espírito Santo veio. Só o Espírito Santo poderia e pode fazer aquilo que Jesus não conseguiu fazer, aquilo que o Pai não conseguiu fazer. Jesus é o amor do Pai e não entenderam o amor do Pai. Por isso mataram o amor do Pai, mataram o Filho. O Filho doa a sua vida em amor pelo Pai. Não entenderam. Por isso ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo eles não podem matar. Ou aceita o Espírito Santo e deixa-se mover pelo Espírito Santo, ou fica sem ele. Mas não podemos matar o Espírito Santo. Muito bem. E após receberem as várias línguas de fogo, cada um do seu jeito, começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito inspirava. Cada um falava na língua das pessoas que, de fato, as ouvia. Trata-se, como disse, do fenômeno das línguas, ou fenômeno da glossolalia. Sabe o que Santo Antônio diz sobre isso? De fato, existe o fenômeno da glossolalia. Falavam várias línguas. Santo Antônio diz assim, Santo Antônio do século XII, lá no dia 13, no seu dia, que nós o celebramos, a igreja coloca esta homilia dele. Ele fala assim, as palavras falam quando são as obras que falam. As palavras falam quando são as obras que falam. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo. A saber, o testemunho da humildade, da paciência, da pobreza, da obediência. Falamos estas línguas, diz Santo Antônio, quando os outros as veem em nós. E ele cita a figueira amaldiçoada. Jesus amaldiçoou a figueira porque ele foi procurar fruto na figueira, encontrou apenas folhas e não frutos. Por isso, elas foram amaldiçoadas. Meus irmãos e irmãs, os apóstolos de fato falaram várias línguas, porque o mais importante ali era dar conhecimento a todos da misericórdia do Pai, manifestada no Filho, mas rejeitada. Agora, os apóstolos que não haviam entendido, entenderam e a comunicaram. Por exemplo, Pedro, João e Tiago, ao entrar no templo às 15 horas para a oração, depois da ressurreição, eles viram um paralítico pedindo esmola. E Pedro disse para ele, ouro e prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o paralítico começou a andar. Quer dizer, são palavras que se manifestam em obra. É por isso que os primeiros apóstolos, os apóstolos, eles falavam e a sua palavra era confirmada com o poder de Jesus. Tal como Jesus teve poder, as suas palavras tiveram poder, as palavras dos apóstolos tinham igual poder para manifestar realmente que Jesus é o Filho de Deus. Hoje, para que saibam que Jesus é o Filho de Deus, não é necessário que Deus dê à nossa palavra esta força. É necessário que criamos e pratiquemos a palavra, como diz Santo Antônio. As palavras falam
quando são as línguas que falam. As palavras têm força quando a língua fala. E Santo Antônio explica mais, repetindo. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Jesus. Por exemplo, um pobre está batendo o queixo, não consegue mais falar. Você fala para ele, Deus te abençoe, Deus te aqueça, que apareça um irmão e te dê um cobertor. Não, ele não vai entender. Mas se você der ele o cobertor, ele vai entender realmente. Esta é a palavra do amor, a palavra que aquece, a palavra que mata a fome. A palavra que mata a fome é aquela com a qual você dá o pão e não apenas fala que o Senhor te sacia a sua fome. Pois bem, as várias línguas são os vários testemunhos sobre Jesus. E Santo Antônio vai dizer que testemunhos são estes: a humildade, a paciência, a pobreza, a obediência. Quando nós exercitamos nessas virtudes, aí sim nós estamos falando. Diante de uma pessoa arrogante, sejamos humildes. Diante de uma pessoa impaciente, sejamos pacientes. Diante de uma pessoa avarenta, sejamos pobres. Pobre em espírito. Aquele que não busca a riqueza, aquele que não busca subir nos outros para ficar rico. Diante de uma pessoa desobediente para com a gente, demos testemunho de obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós. E no Evangelho? Aliás, na segunda leitura de hoje, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Segunda leitura, 1 Coríntios 12, de 3 a 15. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo para o bem de todos, para o bem comum. Não há judeu e nem grego mais, porque nós formamos o corpo místico de Cristo. Então o Espírito Santo manifesta em cada um de nós para o bem dos outros. A cada um é dado, assim como cada um de nós temos uma impressão digital única, também nós temos do Espírito Santo um dom especial. Podemos fazer a mesma coisa, mas vamos fazê-la de uma maneira personalizada. E do Evangelho vai reforçar que os discípulos estavam reunidos na noite de Pentecostes. E Jesus apareceu a eles e diz, a paz esteja convosco. Jesus não falou de uma paz vazia, ele é a paz, ele comunicou a paz, ele mostrou-lhes as mãos chagadas, concretamente, e isso trouxe a eles paz. Não é um fantasma, não é uma invenção, não é uma pessoa que quer nos prender, que estamos procurando Jesus, mas é o próprio Jesus, é o chagado. Então Jesus comunica a eles dizendo, a paz esteja convosco por 2 vezes. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Para quê? Para fazer o bem. Todos precisavam do perdão, como nós precisamos do perdão hoje e sempre. E diz a eles, aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Olha, Jesus nos dá aquilo que nós mais precisamos. Estar bem conosco, estar bem com Deus, estar bem com o irmão. Por isso, os seus pecados estão perdoados. Mas para isso, precisamos buscar o perdão. Para isso, precisamos querer mudar de vida. Se assim a gente age, o Espírito Santo está agindo na gente e a gente vai realizando, então, as obras do Espírito Santo, não com palavras, mas com obra. A palavra fala quando as obras falam. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poder e Bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.